Na mitologia greco-romana, Enéas foi um príncipe troiano e o lendário fundador dos romanos. Ele é filho de Anquises, um membro da família real troiana, e da deusa Afrodite, chamada assim na mitologia grega, e de Vênus na mitologia romana. Enéas foi um dos poucos heróis troianos que escaparam do cerco de Troia. Depois, ele embarcou em uma jornada de 7 anos, contada no famoso livro Eneida, escrita pelo poeta romano Virgílio. Após entrarem em contato com os gregos antigos, os romanos estavam cientes de que não tinham a lendária tradição épica que os gregos antigos tinham. A literatura grega apresentava a Ilíada e a Odisseia de Homero, e a mitologia grega tinha heróis como Aquiles e Hércules, enquanto os romanos tinham apenas Rômulo e Remo, que eles sabiam que não poderiam se comparar aos destemidos heróis gregos. Os romanos criaram um elo entre sua história e a famosa Guerra de Troia, ao associar um herói da guerra a Rômulo. Eles escolheram um herói cujo destino era desconhecido, Enéas, um príncipe de Troia. Por volta de 500 a.C., veio à tona uma narrativa padrão que Enéas conseguiu escapar do incêndio de Troia e seguiu para a Itália, onde estabeleceu o povo romano. A história do nascimento de Enéas é contada no hino homérico a Afrodite. O hino conta como Afrodite influenciou os casos amorosos dos deuses. Mesmo o poderoso Zeus não era imune aos poderes de Afrodite, tendo muitos casos amorosos com mulheres mortais. Zeus decidiu dar a Afrodite um gostinho de seu próprio remédio e fez ela se apaixonar por um homem mortal, fazendo-o parecer um deus para ela. Zeus colocou um desejo em seu coração por Anquises, e assim que ela o viu cuidando de seu gado, a paixão tomou conta de seu coração. Ela viajou para o seu templo em Pafos, no Chipre, onde foi ungida e preparada. Quando chegou ao Monte Aida, ela encontrou Anquises, que imediatamente ficou impressionado com ela. Ele perguntou se ela era uma deusa ou uma ninfa. Afrodite mentiu, alegando que era mortal e que Hermes havia lhe dito que ela seria a esposa legítima de Anquises. Anquises e Afrodite dormiram juntos, e pela manhã ela revelou sua verdadeira forma para ele. Anquises entrou em pânico, percebendo que ele tinha se deitado com uma deusa. No entanto, Afrodite o tranquilizou e disse que não havia necessidade de ter medo. Afrodite disse a Anquises que as ninfas da montanha criariam seu filho, e quando ele atingisse uma certa idade, ele seria levado ao seu pai, que deveria dizer às pessoas que a mãe de seu filho era uma ninfa. Ela o avisou que se ele contasse a verdade sobre a ascendência de seu filho, Zeus, enfurecido, lançaria um raio nele. Como Afrodite previu, quando Zeus descobriu que Anquises era pai de Enéas, ele lançou um raio nele. Anquises teria morrido se Afrodite não tivesse intervido e desviado o raio para cair em seus pés. No entanto, o choque do golpe enfraqueceu tanto ele que ele não conseguiu andar novamente. Enéas desempenhou um papel menor na Ilíada, onde foi o líder dos Dardânios. Ele demonstrou grande bravura, o que é especialmente evidente no livro 5, onde entrou na batalha alheio a todas as lanças que o cercavam. Ele lutou ao lado de Pandaro, um senhor e comandante troiano, e protegeu seu corpo depois que foi morto por Diomedes, rei de Argos. Diomedes atingiu Enéas na coxa com uma pedra enorme, fazendo-o cair de joelhos. Ele teria morrido se sua mãe, Afrodite, não o tivesse resgatado, protegendo ele do ataque das armas. Diomedes conseguiu ferir Afrodite, que recuou. Apolo pegou Enéas e o levou para as alturas sagradas do Pérgamo, onde ele foi curado. Ares ordenou que Enéas resgatasse Heitor. Então ele retornou ao campo de batalha entre os aplausos de seus homens. No 20º livro, Apolo incitou Enéas a enfrentar Aquiles, lembrando de sua divindade como filho de Afrodite,
Encorajado por esse lembrete, Enéas foi até Aquiles, com os deuses se reunindo para assistir. Aquiles provocou Enéas, tentando fazê-lo recuar. Ele se manteve firme, dizendo a Aquiles que seria preciso mais do que ameaças para assustá-lo, e se gabou de sua linhagem. Enéas implorou a Aquiles para continuar a batalha, em vez de trocar insultos. Ambos lutaram ferozmente, mas era evidente que Enéas não era páreo para o poderoso Aquiles. Felizmente, os deuses decidiram salvar Enéas. Poseidon distraiu Aquiles, despejando uma névoa em seus olhos e içando Enéas para longe em segurança. Escrita entre os anos 30 e 19 a.C., a Eneida é muito paralela à Odisseia, e fica claro que Virgílio foi inspirado pelo poema épico de Homero, ao escrever sobre o seu herói. Virgílio estava descontente com seu livro e ordenou que ele fosse destruído assim que ele morresse. No entanto, o imperador romano Augusto proibiu isso e pediu aos amigos de Virgílio, Varus Rufus e Plotinus Tuca, que editassem e completassem o livro. Após 10 anos de guerra entre os gregos e os troianos, Sinon, um soldado grego, convenceu os troianos a aceitar um presente dos gregos, um cavalo gigante. Laoconte, um sacerdote de Netuno, alertou os troianos para não confiarem nos gregos, mesmo quando eles trouxessem presentes, mas os troianos não deram ouvidos ao seu aviso. Heitor apareceu a Enéas enquanto ele dormia e o avisou que Troia estava condenada e o incitou a escapar com seus deuses através do mar. Enéas ignorou suas ordens e lutou em vão para salvar Troia. Levado ao palácio do rei Príamo, ele se juntou aos troianos sobreviventes que assistiram à morte do rei. Vênus o acompanhou até sua casa, onde ele implorou a seu pai que escapasse da cidade com ele. Após inicialmente recusar, Anquises orou aos deuses e recebeu um sinal de que deveria deixar a cidade caída. Carregando seu pai nos ombros, Enéas procurou por sua esposa Creusa, mas depois que ela lhe apareceu em uma visão, ele percebeu que ela já tinha ido embora. Reunindo os sobreviventes troianos, incluindo o seu filho Ascânio, Enéas liderou o caminho para fora de Troia. Enéas relatou suas viagens após deixar Troia. Depois de serem enganados por profecias e sonhos, eles chegaram a Delos e foram recebidos pelo rei Ânio. Eles então navegaram para uma Creta deserta, mas encontraram uma paisagem quente e árida. Depois de chegarem ao arquipélago de Estrófades, eles foram expulsos pelas arpias cruéis. Finalmente, chegando ao Épiro, eles foram recebidos por outros refugiados troianos, incluindo o rei Heleno e Andromarca, a ex-esposa de Heitor. No entanto, Enéas sabia que seu destino era fundar uma grande cidade e continuar sua jornada. Ao se aproximar da Sicília, eles atenderam ao aviso do rei Heleno e evitaram o estreito que os monstros Sila e Caríbides guardavam. Infelizmente, Anquises morreu enquanto eles estavam na Sicília. Após 6 anos navegando pelo Mediterrâneo e ficando à mercê de tempestades e de uma Juno furiosa, Enéas e seus homens foram levados para a costa de Citris, ao norte da África. Vênus testemunhou as lutas de seu filho e implorou a seu pai, Júpiter, para permitir que Enéas vivesse e cumprisse seu destino. Júpiter garantiu a ela que o faria. Vênus se disfarçou e guiou seu filho para Cartago, após envolvê-lo em uma névoa de invisibilidade. Ele refletiu sobre o seu tempo em Troia, após ver representações da Guerra de Troia no novo templo de Juno. Enéas e seus homens encontraram Dido, a rainha de Cartago, que ofereceu um banquete em sua homenagem. Vênus ainda estava desconfortável com as intenções de Juno em relação a Enéas. Ela decidiu fazer Dido se apaixonar por seu filho, enviando Cupido disfarçado para despertar amor e paixão em seu coração. Dido implorou a Enéas que contasse a trágica história da Guerra de Troia. Então, Dido e Enéas se apaixonaram um pelo outro, apesar de ela jurar não se apaixonar novamente após a morte de seu marido. Juno arranjou uma espécie de casamento entre eles para impedir Enéas de fundar Roma, o que um dia destruiria sua amada Cartago.
No entanto, Júpiter lembrou Enéas de seu destino e ordenou que ele deixasse Dido. Dido ficou de coração partido e construiu uma pira. Amaldiçoou Enéas e jurou que Cartago estaria em guerra perpétua com seu povo antes de subir na pira e se matar. Depois de velejar para fora de Cartago, Enéas deu uma última olhada na cidade e viu fogo, sem perceber que era Dido queimando na pira. Uma tempestade os fez velejar de volta para Sicília, onde Enéas realizou jogos fúnebres em homenagem a seu pai. Enéas decidiu deixar as mulheres e crianças para trás na Sicília, em uma nova cidade governada por Acestes, um companheiro troiano. Enéas e seus homens finalmente chegaram à Itália, desembarcando em Cumas, ao norte da Baía de Nápoles. Ele consultou a Sibila e implorou que ela o levasse ao submundo para que ele pudesse falar com seu pai. Ela concordou, mas primeiro pediu que ele encontrasse um galho de ouro em uma árvore e enterrasse Miseno, um companheiro que havia se afogado. Ele completou essas tarefas e foi então levado ao submundo. Lá ele conheceu Dido, heróis de Troia e seu pai no campo dos abençoados. Anquises explicou a criação do universo e o significado da vida. Finalmente, eles testemunharam um desfile de grandes romanos marchando em direção à luz da vida. Após retornar do submundo, Enéas e seus homens navegaram para o rio Tibre. Latinus, o rei do Lácio, os recebeu. Ele ofereceu a sua filha Lavínia para se casar com Enéas. No entanto, Juno enviou seu agente Alecto para começar a causar problemas. Primeiro, ela persuadiu a rainha Amata a se opor ao casamento. Em seguida, ela fez Turnus, um príncipe latino vizinho, começar uma guerra com os troianos. Seu movimento final foi começar uma luta entre o povo do Lácio e um grupo de troianos. Enéas viajou para o Monte Palatino, onde o rei Evandro lhe contou como Hércules o havia resgatado e o informou sobre Mesentius, um etrusco que havia sido destronado por seus súditos e que havia recebido refúgio de Turnus. Ele avisou Enéas que nenhum etrusco se permitiria ser governado por um italiano e disse a ele para ir com seu filho Palas para reivindicar a liderança dos exércitos que lutavam contra os latinos. Vênus convence Vulcano a fazer uma nova armadura para Enéas, que retrata as futuras guerras de Roma. Enéas ordenou que os troianos fechassem seus portões e se recusassem a lutar. Eles obedeceram mesmo quando Turno e seus homens atacaram seu acampamento. Turno finalmente invadiu o acampamento troiano. Depois de matar alguns troianos, ele foi forçado a recuar e nadar de volta para os seus homens. Palas foi morto por Turno e jogos fúnebres foram realizados para ele. Os latinos imploraram a Enéas por uma trégua, para que pudessem coletar seus mortos. Ele concordou e esclareceu que a última coisa que ele queria era a guerra. Enéas se ofereceu para enfrentar Turno em um combate para que ninguém mais tivesse que morrer. Depois de muito debate, os latinos concordaram. No entanto, quando Enéas se aproximou da cidade, Turno chamou seu exército para a batalha. Turno fez uma emboscada para Enéas e solicitou que o seu exército atacasse. Então, ambos os exércitos se moveram em direção um ao outro. Turno exigiu encontrar Enéas em batalha, e Enéas fez um tratado com o latino, que afirmava que o que restasse de pé se casaria com Lavínia. Se Enéas fosse derrotado, os troianos recuariam pacificamente e se estabeleceriam em Palenteu. Mais uma vez, Juno tinha outros planos e fez com que Enéas fosse ferido por uma flecha. Depois de ser curado por sua mãe, ele retornou à batalha. Júpiter e Juno se reconciliaram, e Juno finalmente fez as pazes com o destino de Roma. Turno foi morto por Enéas, e uma vez casado com Lavínia, Enéas estabeleceu a cidade de Lavínio e nomeou seu filho Ascânio como seu sucessor. Ascânio então fundou Alba. Cerca de 40 anos depois, Rômulo fundou Roma a partir de Alba Longa. Vênus implorou a seu pai, Júpiter, para fazer de Enéas um deus, alegando que ele tinha ido ao submundo uma vez e sobrevivido. Júpiter concordou, e Vênus viajou até o rio Numicus e pediu que ele levasse as partes mortais de Enéas.
Vênus então ungiu seu corpo com fragrância divina e tocou seus lábios com néctar e ambrosia, fazendo dele um deus. Os romanos o honraram com templos e altares. Uma das relíquias troianas mais importantes era uma estátua de Atena, que se acredita ter sido de origem divina. Há muito mistério em torno da estátua sagrada. Algumas fontes afirmam que Diomedes e Odisseu a roubaram por causa de uma profecia. Outras tradições dizem que eles apenas roubaram uma cópia, com Enéas tendo a estátua real, que ele levou consigo quando fugiu de Troia. De acordo com a tradição romana, a estátua acabou no templo de Vesta, no Fórum Romano, onde as virgens vestais cuidavam dele. Além de Roma, a cidade grega de Enéas, na Calcídica, também foi dita como tendo sido fundada por Enéas. Moedas retratando Enéas carregando seu pai nos ombros foram encontradas na cidade. Enéas heroicamente carregando seu pai para longe de Troia era um tema popular na arte antiga. Em uma cidade etrusca, estátuas dele datadas de 500 a.C. foram encontradas, assim como vasos antigos mostrando a mesma cena por toda Etrúria. A história de Enéas inspirou peças, óperas, livros e obras de arte ao longo da história. Ele foi um personagem da peça Troilo e Créssida, de William Shakespeare. Ele também aparece na popular série de livros The Heroes of Olympus, de Rick Riordan, e é um personagem principal em Lavínia, no livro de Ursula Le Guin, que conta a história de Enéas da perspectiva de sua esposa. O compositor inglês Harry Purcell escreveu sua famosa ópera Dido e Enéas, em homenagem ao grande amor entre eles e ao fim trágico da rainha Dido. Em Enéas, os romanos finalmente encontraram seu herói, que era tão ilustre quanto os grandes Aquiles e Hércules. Aqui estava o filho de uma deusa que lutou bravamente na guerra de Troia e ajudou seus companheiros troianos a escapar da cidade caída. Um homem que navegou pelos mares por 7 anos e enfrentou muitas dificuldades para cumprir seu destino. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!